Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE e hoje nós vamos falar sobre um projeto em que os alunos contam histórias de mulheres da família e concorrem aí a prêmio. Hoje essa história aqui no Entrevistas DPE. Nesta edição do nosso podcast do Entrevistas DPE, nós recebemos a professora do ensino fundamental Stephanie Pereira, que desenvolveu o projeto Mulheres que Fazem História, mas não estão nos livros de história. Olha que interessante. E em que alunos do 7º ano buscaram e contaram a história dessas mulheres, dessas famílias. A iniciativa virou um livro. Olha que legal. E é finalista do 9º prêmio Educar com Equidade Racial e de Gênero. Olha que maravilha. Seja muito bem-vinda. Nós convidamos ela mesma para falar sobre esse lindo projeto aí, a professora Stephanie Pereira. Stephanie, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Oi, Adriana, muito boa tarde, né? Eu gostaria muito de agradecer o convite, né? E assim, um salve a todas, a todos e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Stephanie, conta pra gente, vocês podem contar um pouco sobre o projeto Mulheres que Fazem História, mas não estão nos livros de história para os nossos ouvintes? Claro, olha só, esse projeto, ele inicia a partir de uma formação de professores. E aqui eu faço uma ressalva, né, do quanto isso é importante para a formação, né, dos nossos professores, a formação continuada. Eu que estou atuando aí nos 6º e 7º anos da Escola Estadual São José, né, onde o prêmio, né, que a gente está concorrendo e tal, o projeto ele foi desenvolvido, mas eu também estou atuando com o Centro de Formação de Professores, né, como professora formadora. Então esse projeto ele inicia justamente numa formação de professores lá no ano de 2023. E na época eu estava lendo um livro Extraordinárias, Mulheres que Mudaram a História do Brasil, alguma coisa desse tipo. E esse livro, ele trazia a história de mulheres que a gente normalmente não encontra, né? Seja nos livros de história, seja na história oficial que é contada por todas as pessoas. E aí veio aquele estalo, né? Por que não fazer algo parecido, né, nessa mesma ideia com os nossos alunos? Então, na época também a gente discutia muito em relação a como aproximar as famílias da escola. A gente percebeu esse distanciamento, né, das famílias, então como agregar as duas coisas. Então foi ali que surgiu mais ou menos essa ideia. Então é importante ressaltar também que, assim, claro, hoje eu estou aqui, né, representando esse projeto, mas ele é fruto, assim, de um coletivo muito grande. Um coletivo que hoje, nossa, eu fico até arrepiada, né, de falar, porque, assim, eu sou só um dos nomes. Além dos nossos alunos, né, das nossas alunas que participaram de todo o processo, todos os pais, as mães, as tias, as avós, as madrinhas, eu tive pessoas, assim, muito especiais que me ajudaram bastante. E quando eu digo ajudar, é em pé de igualdade mesmo, assim, não foi a professora Stephanie. Então eu tive ali, atuando juntamente comigo, 10 professores em formação, que é do programa PIBID. O que é o PIBID? É um programa de incentivo de bolsas, né, de iniciação à docência, que na época, né, eram os professores ali da Universidade Federal de Roraima, e eles estavam juntamente comigo. E aí o projeto, assim, é bem interessante também a gente falar, porque, assim, eu era uma das supervisoras. E nós temos outras 2 supervisoras, que é a professora Cleicimane Seto, da Escola Estadual Conceição da Corte Silva, e a professora Adriana Gomes, que é da Escola de Aplicação da UFRR. Então, a gente era coordenada pela professora Marcela Albani, que é da UFRR, coordenando o PIBID. E o PIBID institucional, ele também era coordenado por uma mulher. Então, a gente fala assim, que nós éramos um grande coletivo realmente de mulheres, botando tudo isso aí para andar. Então, esse é um dos projetos que foram desenvolvidos. Então, assim, tem muitas etapas, eu acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, como cada coisa se desenvolveu, mas é assim, para dizer que eu sou só uma representante. Que okay? Linda, vocês, no caso, então, reuniram aí as pensadoras. É, quase isso. Que bonito, iniciativa linda essa. E de onde surgiu essa ideia para esse projeto de buscar a história dessas mulheres? Então, né, como eu estava te dizendo, a gente precisava muito, né? Eu tinha muito esse desejo de
trazer as famílias para próximo da escola, porque a gente marcava às vezes as reuniões e a gente via pouquíssima participação dos pais. Você vê os alunos também desmotivados. A gente hoje tem uma educação que assim, ela é muito baseada no tradicional e eu venho muito com esse desejo de mudança, né? Então, eu queria muito colocar os alunos como protagonistas das suas próprias histórias, mas eu tinha um incômodo também muito grande, que são os nossos livros didáticos. Claro, os livros didáticos, eles têm mudado muito ao longo do tempo, mas ainda me incomoda muito que os livros, muitas vezes, eles não vai aparecer as mulheres. E quando aparecem as mulheres, quem são essas mulheres? Normalmente mulheres brancas. Eu não vou ter ali quase nunca a presença de mulheres negras, a não ser que elas sejam escravizadas, e sempre colocam nesse lugar de subalternidade, e não trazem também as mulheres indígenas. Então eu falei assim, não, vamos transformar isso de uma outra maneira, vamos mudar essa história para que esses alunos tenham acesso a tudo isso. Então, mulheres que fazem história, mas não estão nos livros de história, ele é uma junção de duas coisas. A gente conhecer ali, por meio dos conteúdos curriculares, mulheres que não aparecem nessa história oficial. Então, por exemplo, a gente está aqui na Semana de Independência. Quem é o primeiro nome que a gente vai lembrar? Lá do Dom Pedro I. Mas cadê as mulheres que estavam ali? As mulheres negras, as mulheres indígenas, onde estavam? E também que os próprios alunos conhecessem a história das mulheres que compõem a própria família. Então, uma, né, das perguntas é justamente a que está aqui na minha camisa, né? A pergunta que eu fazia para os meus alunos: quem é a mulher que você admira? Que lindo! E aí eu via no brilho, assim, dos olhos deles, eles falarem da mãe, da avó, da madrinha, da tia. E o que me impressionava também era, apesar de admirar muito essas mães, eles tinham pouquíssimas informações dela. Então, o projeto, ele fez com que esses alunos conhecessem mais essas histórias. Aproximasse mais, né? Aproximar. Essa é a palavra que eu acho que os pais, as mães, né? Os pais, quando eu digo assim, né? Os responsáveis como um todo, eles vão utilizar. Porque eles falavam assim, professora, com o projeto eu consegui conversar com o meu filho, com a minha filha. Antes a gente sentava para conversar e eles estavam sempre no celular. Então, quando o projeto vem para perguntar os meus sonhos, os meus objetivos de vida, o que eu queria ser quando criança, ou quais eram as minhas brincadeiras de criança, o meu filho pôde me conhecer. Então, assim, a gente viu isso no olhar dos nossos alunos e no olhar dos responsáveis deles também. Nossa, que bacana. Eu achei uma iniciativa muito boa. Além de ser um olhar com igualdade para ambas as mulheres, né? Exatamente. Ainda trouxe essa aproximação familiar. Nossa, isso. Que bonito. A gente, assim, claro que a gente está aqui falando, né, da parte mais bonita de tudo isso, mas a gente teve muitos desafios, sabe, Adriana? Assim, não foram poucos. Trabalhar em escolas públicas, né? A gente sabe que existe aí uma escassez, muitas vezes, de materiais, né? A gente sabe muito bem disso. Mas, assim, eu tive muito apoio, como eu disse para você, né? Na época, a gestora era a professora Jeane. E a professora Jeane, assim, ela conseguiu me dar todo o apoio necessário que eu necessitava, né, naquele momento. Então, assim, não só essa questão de material, mas, como eu disse, a gente vai trabalhar com as histórias de vida. E nem todas as histórias de vida a gente sabe que tem momentos felizes, né? Então, todas as histórias, elas têm ali carregado de momentos de tristeza, de momentos que eles vão relatar racismo, vão relatar preconceito. Então, por exemplo, uma das etapas do projeto, a gente leu algumas cartas, duas cartas do livro Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro. Eu não sei se você conhece. Não conheço, mas conta pra gente. A Djamila, ela escreve cartas pra avó dela, né, que a avó dela já é falecida, e ela vai contando ali coisas da infância, coisas que ela lembra, né, da avó, e ela faz perguntas que ela não teve oportunidade de fazer pra avó dela. E uma dessas cartas a gente leu na sala de aula e ela trazia justamente essas memórias. Quando eu lembro de você, eu lembro do cheiro do bolo que você fazia. Então ela trazia essas memórias de infância. E a gente tem uma das etapas do projeto que os alunos escrevem essas cartas. O mais interessante é que, assim, a primeira carta, eles não sabiam o que escrever. Eles estavam, assim, totalmente travados. E aí eu falava, gente, mas aí pensa na mulher que você escolheu, né? Na mulher que você admira. O que essa pessoa te lembra? Qual é a pergunta que você, de repente, sempre quis fazer e nunca perguntou?
E aí eles começam ali, a gente registrou tudo isso e é um trabalho que eu agradeço muito aos PIBidianos, né, os professores em formação que estavam junto comigo, porque eles fizeram esse trabalho de catalogar. A gente tem todo esse material de fotos, tudo que os alunos produziram. Então, as cartas, elas também estão documentadas. Então, essa primeira carta, a gente viu que eles tiveram bastante dificuldade de se expressar, mas saiu ali alguma coisa. Depois das entrevistas, que é uma outra etapa do projeto, a gente incentivou eles a escrever uma nova carta. A gente queria comparar o que aconteceu nesse meio do caminho, se aconteceu alguma coisa ou se não mudou nada, se eles continuam com problema na hora de escrever, né? Que de se interessante. Expressar. E aí, na segunda carta, as lágrimas rolaram e foi muita. Gente, porque conta não pra só, gente. E não só das alunas e dos alunos, né? Da gente também, porque assim, nós lemos todas as cartas. Não tem como não se comover, né? Exato. É cada história. E aí, mulher, nessa carta é que a gente consegue perceber o quanto que a gente já tinha alcançado muitos dos objetivos do projeto. Porque eles falam, né, assim, mãe, avó, tia, enfim, a mulher ali que eles escolheram falar no projeto, eu não sabia tanto da sua história, eu não sabia que você tinha passado por isso. E tem uma das cartas, assim, que me chama muito a atenção, que a aluna, que eu não vou mencionar o nome dela, ela diz assim: agora eu entendo porque que a gente teve aquele tipo de conversa. Você agora consegue denominar para mim, mãe. A gente sofreu racismo naquele dia. Você não usou essa palavra, mas eu aprendi essa palavra na escola. Então, essa é uma das palavras que justamente a Djamila, né, retrata uma das cartas, né, que foi um episódio de racismo que ela sofreu enquanto criança, né, enfim. E daí essa aluna relata isso. Então, veja que ela consegue ali se abrir na carta e consegue denominar algumas coisas que estavam lá no pensamento dela. Então, assim, esse foi um dos episódios, assim, que me chamou muito a atenção. Quando a gente passa as coisas para o papel, determinadas situações, às vezes é tão mais fácil do que se chegar e se expressar. Exato. Porque você, como professora, deve ver no dia a dia, né, lidando com várias pessoas, com várias criações, com vários tipos de meninos e meninas. Você vê todo tipo de pessoa. Então, é muito difícil, hoje em dia, com essa nossa nova era aí da informática, do celular, os jovens estão cada dia mais focados ali no celular, nos jogos, na brincadeirinha, no bate-papo com os amigos e vice-versa, que acaba deixando de lado esse vínculo familiar. E você vem resgatando isso através desse projeto. Isso é muito interessante, isso é uma iniciativa muito única, muito bonita, com certeza merecedora demais de prêmio, com certeza. E fala pra gente como é que foi o processo do desenvolvimento da iniciativa inicial até a execução do projeto. Então, a gente depois ali durante aquele curso de formação, eu estava concorrendo no edital do PIBID, né? Depois que saiu o resultado, novembro de 2023, a gente começa um trabalho de base com esses professores em formação. Como eu disse, a gente sempre está trabalhando em pé de igualdade. Ali, além de professora da educação básica, né, dos alunos e das alunas do 7º ano que vão participar do projeto, esses professores que estão ali no PIBID, eles também estão nesse processo de formação. Então, a professora Marcela, Cleicimar e a Adriana, a gente também tinha ali uma espécie de missão, vamos dizer assim, porque nós estamos formando professores. E que tipo de professores que a gente quer? Então, a gente, por exemplo, um dos livros base que a gente tinha durante o projeto era o livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, não sei se você conhece, mas a Bell Hooks, ela vem falando de um amor que não é aquele amor romântico, mas de um amor enquanto seres humanos. Ela vai falar muito ali da ética amorosa, então a gente vai tratar ali muito com afeto todos esses professores, porque a gente, de novo, a gente está sempre em pé de igualdade, não é porque eu já tenho formação, que eu tenho mestrados, não. Todos nós estamos em constante aprendizado. E esses alunos, né, os professores em formação, eles também têm suas contribuições dentro do projeto. Então, eles ajudaram todo nesse desenvolvimento, mas também em todo o planejamento. Então, lá em novembro, quando eles entram no projeto, eu mostrei um pouco da iniciativa, assim, o que eu queria, o que eu estava querendo.
e para a gente pensar junto. Então, nós tivemos dezembro, a gente parou ali um pouquinho do recesso, janeiro, fevereiro, todo de planejamento, de estudo, para pensar como que nós iríamos colocar esse projeto em pé. Então, em março de 2023, a gente começa, então, a colocar o projeto em funcionamento dentro da escola. E a gente, obviamente, considerou ali a data do 8 de março, mas não como uma data comercial. A gente colocou essa data como um dia de luta também, para falar assim, olha, mas por que existe o dia 8 de março? Além das flores, dos bombons, por que a gente precisa de um Dia Internacional da Mulher? A gente começa esse questionamento com os alunos. Existe uma história por trás de tudo isso, né? Exato. Não é só as homenagens. Não é só homenagem. E aí nós fomos justamente na contramão dessa história das homenagens, das florzinhas e dos bombonzinhos, e explicar por que existe o 8 de março e ali lançar realmente, oficialmente, né, o projeto Mulheres que Fazem História e Não Estão nos Livros de História. É importante lembrar que, assim, o projeto, a gente sempre fala essa primeira parte, mas ele tem um complemento. Ele diz assim, as vozes das mulheres da comunidade da Escola São José. Porque a Escola São José, para quem não sabe, ela é uma escola centenária, né? E nós, durante o projeto, porque a gente teve oficina de entrevistas e tal, a gente aproveitou as mulheres que estão na Escola São José e não estão nos livros de história, que são funcionários que às vezes têm 15, 20 anos de escola. Então a gente contou ali com elas, para elas explicarem também para os alunos como que era a escola antes. Então foi bem interessante, porque a gente caminha não só pela história dessas mulheres, mas também pela vida profissional e a história da escola também, que é ali o centro de tudo isso, né? Interessante esse projeto, é uma forma realmente de fazer as pessoas voltarem a conversar, conhecendo a história. Muito interessante, eu gostei, eu já gostei de cara. E fala pra gente qual foi a reação inicial dos alunos ao serem apresentados o projeto. Você falou que a princípio eles ficaram assim meio que travados, mas aí vocês foram dando aquele incentivo, é mais ou menos assim, é assim que faz, vocês foram dando ali aquela dicasinha para ver se eles desenvolviam. Como eu te disse, né? Nem tudo foi flores. Quando a gente levou a proposta para os alunos, a gente vive numa sociedade que é totalmente preconceituosa, né? Contra as mulheres, uma sociedade altamente patriarcal. De modo geral. E aí isso também se reflete na escola, né? Porque assim, a escola ela não está isenta, a gente vive na sociedade, a gente brinca ali que ali é uma micro-sociedade. E aí alguns alunos perguntavam, mas por que eu não posso falar da história do meu pai? Mas por que eu não posso falar da história de um jogador de futebol? Aí a gente teve que fazer esse trabalho com eles, de o porquê. Então, por que as mulheres... Por que a gente vai fazer um trabalho sobre mulheres? Então, eu levava essa pergunta para eles sempre, para eles questionarem, né? Mas onde estavam as mulheres aqui? Então, quando a gente pegava o livro didático, a gente vê ali, por exemplo, um conteúdo sobre Idade Média. Sei lá, de 15 páginas, tinha um quadradinho que falava de uma mulher específica. Só que todos os outros momentos do livro didático eram falando sobre homens. E aí no primeiro bimestre eu perguntava, tá, mas só tinha essa mulher aqui? Só ela representa? Como assim? E aí a gente trabalhava muito com pesquisas, né? Segundo momento a gente trabalhou, não vou lembrar exatamente agora o trabalho, mas digamos assim, trabalhamos o período das grandes navegações. E aí o livro mostrava um mapa com os navegadores, todos homens. Será que não tinha uma mulher? E eu falava pra eles, gente, vocês acham que mulher não fazia nada nessa época? E aí eles começaram a perceber que realmente, onde eles olhavam, não tinha presença das mulheres. E aí, eu lembro que um dia eu estava explicando determinado conteúdo, e ainda estava na parte geral, né? Não estava falando de pessoas ainda específicas, estava explicando o período. Aí o aluno, professor, aí, que horas vai chegar na parte que a gente vai falar das mulheres dessa época? Que eu tô muito curioso. E era um menino. Porque, assim, as meninas, elas conseguem embarcar logo no projeto. Os meninos, eles foram um pouco mais resistentes. Então, assim, quando eles começam a despertar, aí eu falo assim, puxa, ganhei o meu segundo ponto nesse projeto. Os meninos estão embarcando,
nesse projeto, na ideia. Estão se interessando. Estão questionando. É sinal que está despertando a curiosidade. Exato. E, enfim, as mulheres daquela época, o que eram? Nada mais, nada menos do que grandes suportes na vida dos homens para que eles tivessem ali suas patentes. E aonde está o lugar da mulher? Isso. Será que é sempre no fogão, no pé de uma pia, cuidando dos filhos? Ela também merece o seu lugar de destaque. Sim. Ela também tem sua história para contar, Sim. não é verdade? Até hoje é uma luta constante. Porque a mulher, além dela trabalhar fora, dela estudar, dela se reinventar de todas as maneiras, ela ainda dá conta da casa, dos filhos e vice-versa. Pense numa guerreira. E eu falava isso sempre para eles, né? Eu falei, olha, e sempre tinham as mulheres subversivas, aquelas que não aceitavam essa condição de estar lá atrás do fogão, da pia, cuidando dos filhos. Sempre vai ter uma mulher. Então, assim, os livros, normalmente, eles não falam delas. Mas onde estavam elas? Era sempre esse o questionamento que eu fazia com os alunos. Então, para mim, assim, foi muito gratificante, porque onde eu recebi uma mensagem outro dia de uma das mães, né, que participou do projeto, e estava falando das Olimpíadas, né, e mostrava o tanto que as mulheres estavam ganhando medalhas e tal. E aí ela me mandou mensagem e falou assim, olha, a fulana de tal disse assim, com certeza a professora Stephanie deve mencionar isso dentro da sala de aula, porque olha o tanto que as mulheres estão fazendo na Olimpíada, mãe. É diferente. Olha como eu consigo. Só. Então, assim, isso aquece o coração, não só da professora, mas eu acho que enquanto sociedade, a gente precisa, né? A gente tem um papel a desenvolver. Olha, é muito interessante esse trabalho. Isso faz também com que as meninas pensem, eu sou capaz. Você está plantando essa sementinha que onde elas vão desenvolver. Eu não nasci só para isso, eu tenho capacidade, eu posso alcançar aquele lugar, eu posso conquistar isso e isso. E elas estão no caminho certo, né? Sim. Inclusive, eu levava sempre muitos livros, né, para a sala de aula. Inclusive, eu tô com uns aqui, que era justamente esse, né, 101 Mulheres Incríveis que Mudaram o Mundo. Então, são livros que hoje eles são acessíveis para todas as pessoas. Hoje você consegue até em PDF, talvez, né, na internet, mas são livros de fácil acesso e eu levava para a sala. 50 mulheres para se inspirar. E aí, os meninos que sempre gostam muito do futebol, eu falava pra eles, vocês conhecem a Marta? E aí a Marta aparece num dos livros. E tem uma foto, assim, que pra mim foi muito significativa. Tinha um aluno, sempre tem aquele aluno, né? Aquele maravilhoso, muito querido. Porque ele não quieta, ele não para, ele não quer participar, ele acha tudo chato. E eu consegui flagrar ele folheando um desses livros e ele tava na página aberta da Marta. Nossa! E assim, ele ficou parado um tempão, ele leu toda a história da Marta. E eu tava observando ele. Aí ele terminou, eu falei, e aí, gostou? Ele, puxa, professora, eu não sabia desse monte de informação aqui não, da Marta. Puxa, ela joga muito futebol e não sei o quê. Tanto que depois a gente teve uma atividade que era uma exposição sobre mulheres e tal, que eles admiravam, que era do século XXI e tal. E ele escreveu sobre a Marta. Tirou fotos da internet. Que legal. E ele fez tudo sobre a Marta. E virou assim, um fã número 1 da Marta. E ele não conhecia, né? Até então, muitas coisas do que a Marta tinha feito. Então, assim, eu achei isso bem, bem, bem bacana. Nossa, que legal. Estimulou ele. Estimulou. Né? Porque muitas vezes, quando não conhece, há uma rejeição. Mas quando passa a conhecer, já tem aquela aceitação, aquele respeito. Isso. Né? Nossa, que interessante esse trabalho. Olha, vem resgatando aí. Agora, conta pra gente o porquê foi escolhido os estudantes do 7º ano como os realizadores do projeto. Certo. Assim, né? Como eu trabalho com os 6º e 7º, o 6º ano é uma turma, assim, uma faixa etária muito bacana também de se trabalhar. Só que como eu precisava começar o projeto no primeiro bimestre. E o que eu tinha percebido ali na escola, né? Eu trabalho na escola desde 2022. Então, em 2022 eu percebi que eu já trabalhava, na verdade, escola particular. E essa é uma particularidade do 6º ano. Eles chegam e eles ainda estão perdidos, né? Eles ainda não entendem a lógica do funcionamento do 6º ano. Que antes ele tinha uma professora, e história, geografia, ciência, português, matemática, é tudo a mesma professora. É educação física e arte que muda, né? E quando ele chega no 6º ano,
esse aluno agora vai ter um professor para cada disciplina, todo mundo cobrando trabalho, todo mundo cobrando atividade, e o pobre do aluno no primeiro bimestre fica muito perdido. Então, até ele entender a lógica do funcionamento da escola, como é o 6º ano, demora um tempinho. E eu falei, eu não tenho esse tempo do primeiro bimestre. Eu vou trabalhar com o 7º, que estão um pouco mais maduros, eu já conheço eles um pouquinho, sei do perfil de cada um, que no 6º ano a gente ainda está conhecendo ele. Então, o 7º, a gente já conhece esse aluno, essa aluna, então seria mais, vamos dizer assim, tranquilo, só que não tão tranquilo assim, né, trabalhar com eles. Então foram 5 turmas de 7º ano. Cada turma tinha em média 25, 28 alunos por turma. E eu vou trabalhar com 2 alunos, né, da UFRR, que são os professores em formação do PIBID, que totalizavam os 10. Então, cada turma tinha 2 professores em formação, que, vamos dizer assim, eram os responsáveis por aquele grupo de alunos. Então, eles que vão catalogar, tirar as fotos e arquivar tudo isso, que é um trabalho mesmo de arquivista. Então, nós temos toda a memória do projeto guardadinha em pastas identificadas, porque, assim, a gente está trabalhando, como eu disse, com histórias, né? E essas histórias são histórias pessoais, tem coisa ali que está guardada às 7 chaves. E nós temos autorização para todas essas histórias. Então, nada foi feito sem o consentimento das famílias. Então, para uma entrevista, por exemplo, que foi o que eles fizeram, eu ensinei todos os meus alunos o que era um termo de livre esclarecimento, ali o TCLE. Então, eles mostravam, olha, a gente vai fazer uma gravação, se você não se sentir bem, você pode pular a pergunta, você não precisa responder a pergunta, você pode pedir para parar a gravação, e a gente só vai fazer com a sua autorização. Isso os alunos, né, aprenderam na escola, eles fizeram em casa. Depois, eles vão escrever as histórias. Quando essa história está pronta, eu peço para levar para casa de novo. A mãe, a tia, a avó, elas autorizam ou não a publicação no e-book. Então, assim, até chegar no e-book foi um processo longo e todo ele documentado, todo ele com autorização, e todas essas autorizações estão arquivadas porque é a parte ética da coisa, né? Então, eu falei muito com os alunos sobre a ética. A gente está falando ali de assuntos muito delicados, que é o íntimo das pessoas, né? A sua própria história. Exatamente. E como é que os alunos selecionaram as mulheres cujas histórias foram contadas? Houve algum critério específico? Essa parte aí realmente deu bastante trabalho. Por quê? As mulheres que a gente admira das nossas famílias, né, normalmente são muitas. Então, se a gente pegar assim, eu vou falar muito da minha mãe, eu vou falar muito da minha avó materna, eu vou falar muito da minha avó paterna, mas eu sempre tenho uma tia. E tinha aluno que perguntava, professora, eu posso fazer sobre 2 mulheres? Aí eu falei, meu amor, você até pode fazer, mas tudo que você fizer do projeto vai ser em dobro. Então, imagina, são 2 entrevistas, 2 histórias, 2 pesquisas, tudo é em dobro. Você decide. Aí ficava, pensava, não, professor, eu vou fazer só um, porque vai dar muito trabalho, né? Eu falei, vai dar muito trabalho. Então, assim, eram pessoas, né, como eu disse, a primeira pergunta é quem é a mulher que você admira, então você já fazia um primeiro filtro e depois fazia um segundo filtro para saber a disponibilidade dessa mulher para participar do projeto, porque precisava de informações. O tempo todo ele precisava estar em contato com ela. Então, assim, nós tivemos alunos que escolheram, por exemplo, alguém que já tinha falecido. Podia? Podia. Mas eu falei para eles, vocês vão ter que procurar pessoas que falem sobre a história dessa mulher, porque você não tem como falar com ela, certo? Certo. Conseguiam fotos, conseguiam entrevistar, por exemplo, se era a avó, eles conseguiam entrevista com os filhos, como que foi, né? As poucas informações que eles sabiam, de repente ele conseguia montar uma história. Teve uma aluna que fez da tia que mora em outro estado. Então, tudo ela fazia por telefone, até via WhatsApp, né? Então, a tecnologia também ajuda muito a aproximar quando, né, a pessoa está longe em outro estado. Verdade. Então, isso aconteceu bastante. Pessoas que também moravam nos interiores. Então, a gente teve algumas particularidades. E houve alguma história que se destacou para você? E por quê? Nossa, eu acho que tiveram muitas histórias, assim, em vários momentos
eu me peguei muito emocionada, né? Então, assim... Eu acredito. Como eu disse, assim, eu acho que as cartas, elas são... Foi, assim, um momento muito especial para mim, porque eu gosto muito de trabalhar com cartas. Eu já tinha um outro projeto com cartas. E as cartas, elas trouxeram, assim, muitas lembranças, porque a gente sabe que as nossas histórias, elas se parecem, né? Quando a gente sabe o lugar, né, de onde nós viemos. Então, eu vi ali a história de mulheres nordestinas, eu vi a história de mulheres indígenas, eu vi a história de mulheres pretas, eu vi a história de mulheres imigrantes, mas, assim, teve 2 alunos que não são gêmeos, né, eles são irmãos, os 2, eles são venezuelanos e a mãe é haitiana. E ali, eles tinham um problema também de comunicação, porque a mãe não falava espanhol, por exemplo. Ela falava a língua do Haiti, que nesse momento eu não vou conseguir lembrar, não sei se é haitiano. Então, eles precisavam da tradução da ajuda do pai. Só que os pais são separados. Gente, que história! E esses meninos, assim, pra mim, eles sempre foram um exemplo de educação. Eu sempre falava isso pra mãe deles, assim. A mãe deles vem de... eu não sei dizer assim, Mildezas, ali no centro. Sempre quando eu passo, 7 horas da manhã, ela já está lá, vendendo as mildezas dela. E hoje, os alunos, mesmo estudando à tarde, eles já estão lá com elas também. E esses alunos, apesar de eu saber que eles têm muita dificuldade, né, de frequentar a escola, eu sei que eles ajudam a mãe, eram sempre alunos que me chamavam muita atenção por estar impecáveis. Desde o fardamento, o tênis, sempre muito educados, brincavam como todas as crianças, mas você via o cuidado que a mãe tinha com eles. Então, quando eles trouxeram a informação, né, que ela saiu do Haiti, foi para a Venezuela, e da Venezuela veio para o Brasil, eu consegui entender um pouco da dor daquela mulher, porque quando eu encontrei com ela a primeira vez, os olhos dela me contavam muitas histórias. Nossa! Então, eu queria muito, por exemplo, que ela tivesse participado do documentário. Porque, assim, esse projeto, eu fui, como eu disse, eu sem apoio, eu não seria nada. E a TV Assembleia, porque, assim, a nossa escola ela não possui auditório. E eu queria muito trazer a família pra gente encerrar o projeto em novembro. Eu falei, gente, mas a nossa escola não tem auditório, eu vou atrás de um auditório. Aí saí batendo na porta de todo mundo, né? E eu tenho uma amiga chamada Vivian, que trabalha na Assembleia. E ela falou assim, por que você não vai pedir o apoio da Assembleia? De repente, eles podem emprestar o plenarinho. Aí eu falei, eu vou bater lá, claro que sim. Aí fui lá, bater, eu falei, olha, eu tenho um projeto assim, assim, assim... Vocês me emprestam o auditório, o plenarinho para ser usado? E aí eu tive assim, a honra de ser atendida pela Soninha, que é superintendente de comunicação. Ela se apaixonou pelo projeto, falou que assim, maravilha! Não, você aceita que a gente faça um documentário do projeto? Porque eu já tô encantada com tudo isso. Que legal, ainda teve essa, né? Teve. Que maravilha, gente. E aí a Soninha fez assim, Stephanie, vamos fazer um documentário. Vamos fazer um documentário. Então, assim, no documentário, eu não sei se vocês vão conseguir, por exemplo, deixar o link aqui para quem quiser depois acessar, mas o documentário, ele conta não só a história do projeto, ele conta um pouco da história da Escola São José, e temos 2 histórias que foi, assim, escolhidas também a dedos. Como eu disse, eu queria muito desses meninos, que a mãe é haitiana, mas ela não aceitou por conta da barreira da língua, e eu super entendo. Mas nós temos 2 histórias ali que foram sensacionais. Então, é a história da Solange. E a Solange, que é a mãe da Beatriz, ela acorda às 5 horas da manhã. Ela trabalha com vendas de lanche. Então, ela aparece ali tendo aquela rotina que é muito parecida com todos os brasileiros, né? Acorda super cedo para ir pro trabalho, mas mesmo assim ela faz questão de levar a Beatriz na escola. E ali a luta diária, né? Que é muito parecido com várias histórias de várias mães, tias e avós que a gente conhece. E tem a mãe da Karina, que é a Betânia, né? Que é uma professora indígena. Então, a Betânia,
que é muito querida, assim como a Solange, ela narra um pouco dessa trajetória dela como mulher indígena no nosso estado. Então, no caso da Betânia, ela trabalha no interior, na comunidade Aningal, que é a Majari, e a TV Assembleia acompanhou esse um dia de viagem, mostrou como é a rotina dela enquanto professora e mostrou também como que ela faz para criar os filhos, né? Não só a Karina, porque ela viveu na comunidade durante muito tempo, veio para Boa Vista para dar um estudo melhor para os filhos. Depois que ela passa no concurso indígena que o nosso estado teve, ela volta para a comunidade. Então, assim, ela se desdobra entre Boa Vista e a comunidade. Então, assim, são histórias muito, muito, muito emocionantes de acompanhar. Muito legal. Quais foram os principais desafios enfrentados pelos alunos ao entrevistar as mulheres de suas famílias? Olha, um dos muitos desafios foram essas entrevistas. Porque, assim, a gente preparou, eu e os professores em formação, uma oficina de história oral, né? O que é história oral? É basicamente uma entrevista, mas a gente fala, né, dos termos, né, de comprometimento, ali em relação à ética, enfim. E a gente pensou em 2 momentos. A gente pensou numa parte mais teórica, né, explicando, né, o uso do celular. Porque os nossos alunos, eles usam os celulares muito para as redes sociais. E às vezes a gente dizia assim, olha, que você vai usar o gravador do seu celular. Vocês não sabem, mas todo celular tem um gravador. Como assim, professor? Eu falei, claro que tem. A gente mostrava o gravador do celular e eles ficavam encantados. Eles achavam que só dava para gravar no WhatsApp ou no Instagram. E a gente mostrava para eles o gravador. E aí, eles gravavam, a gente teve esse momento na escola, nós entrevistamos, né, como eu disse, as mulheres, né, da escola, então nós tivemos ali 5 contribuições maravilhosas. Uma é a professora Elcinara, que foi aluna da escola e depois ela volta como professora. Eu achei isso assim um máximo. Nossa, que legal! A gente teve a professora Vanderlisa, que também estudou na escola e hoje, na verdade, na época, ela era apoio escolar. Hoje ela não tá mais na escola. A professora Vandilê, que leciona, ele tem mais de 20 anos, então ela tem muita história para contar. Nossa! Professora Mariene, enfim, então todas essas mulheres, elas participaram da oficina, então os alunos tiveram essa preparação. Então, claro que ali eles estavam observando, fazendo perguntas, o que podia, o que não podia, só que na hora da entrevista era eles sozinhos, porque eu não estava lá. Eu não tinha como avisar. Então, eles contaram assim que o maior desafio, né, para os alunos e para as alunas, por exemplo, que tinham muito intimidade com as mães, que isso acontece muito com as meninas, por exemplo, às vezes era difícil manter a seriedade. Elas queriam ficar rindo o tempo todo, aquela coisa de mãe e filha, né? Sim, sei como e os meninos, eles tinham, como eu posso dizer, eles tinham, assim, às vezes vergonha de perguntar. E um dos maiores desafios que a gente teve, uma roda de conversa depois, né, das entrevistas, foi perguntar justamente para eles o que tinha sido difícil. Eles disseram que era muito difícil ver a mãe, a tia, a avó, enfim, chorando. Porque foi quase unânime nas entrevistas o relato do choro. Porque as perguntas, né, assim, tinham perguntas que eram básicas para todo mundo, né? Dizer o nome, a origem, como foi a infância. Então, a pergunta da infância, ela pegava muito essas mulheres. Porque as nossas infâncias, elas são marcadas por momentos muito felizes, mas muitas vezes, e uma grande maioria, por momentos muito tristes. Então, relatar isso em voz alta, às vezes para o seu filho, para sua sobrinha, para sua neta, é difícil, sabe? E nessa história da entrevista, por exemplo, teve uma entrevista que durou mais de 1 hora. Nossa! Tem entrevista que durou 10, 20 minutos? Tem. Gente. Tem entrevista que durou 2 minutos? Teve também. Nossa, teve de tudo. Teve de tudo. Mas essas entrevistas, assim, que foram de 1 hora, por exemplo, a gente também teve o problema de receber essa entrevista. Por quê? Qual era o nosso meio de comunicação? O WhatsApp. Eles mandavam para um número que a gente disponibilizou para eles encaminharem. Então, arquivos muito grandes tinham esse problema. Então,
como é que eu ia ensinar para o meu aluno que ele tinha que passar isso, de repente, para um pendrive? Nossos alunos, hoje em dia, quase não sabem o que é um pendrive. Então, teve aí alguns momentos que foram complicados. E dentro dessa história aí, lá vai eu resgatar outra história. Teve uma aluna que estava entrevistando a avó. E a avó é de origem indígena, que trabalhou muito tempo em casa de família. E tudo que ela mencionava da infância, você via claramente resquícios de escravidão. Nossa. Escravização feita no nosso estado. Então, ela relatava, e quando ela falava, eu fiquei assim, gente, é sério? É isso? Então, assim, durante 15, quase 20 anos, ela trabalhou numa casa de família, ela não tinha remuneração, ela não podia ir embora. Gente, ela que absurdo. A gente fica admirada como é que nesses tempos de hoje isso existe. A gente fica chocada, ainda é uma coisa que choca, porque... Sim. Nossa. E essa neta dela, assim, ela ficou muito chocada com a história toda. Tanto que, assim, eu precisei ter uma conversa com ela individual, porque ela falou, professora, eu nunca imaginei isso. Minha avó nunca comentou, que a avó é a que cuida dela, que cria. Ela nunca me contou isso. E quando ela decidiu fazer a entrevista, eu não imaginava. Então, assim, no meio da entrevista, eu e ela estávamos chorando. Porque eu não imaginei tudo isso que ela passava. Porque ela sempre me dizia que eu devia estudar, ela sempre me deu tudo do bom e do melhor. Ela disse que eu posso ser qualquer profissão que eu quisesse, porque ela ia me apoiar. E eu vejo, professor, esse apoio, mas eu não imaginava que esse apoio é porque ela não pôde. Porque até hoje minha avó trabalha em casa de família. Mas lá no passado, ela estava sofrendo tudo isso. Gente, mas é quase que inacreditável ouvir esses relatos nos dias de hoje, sim, né? Você, como professora, deve ter ficado assim, pasme com a situação, deve ter se comovido, até chorado um pouco. Ah, com certeza. Porque... como eu disse, né, a gente teve muitos momentos de muita emoção. Como ajudar esses alunos com coisas que a gente sabe que não podia ajudar. Eu estava ali como ouvinte, né? Assim como eles estavam descobrindo, eu também estava descobrindo. E cada coisa séria, né? Muito. Nossa. Quais as habilidades os alunos desenvolveram aí ao longo desse projeto? Ai, foram muitas habilidades, sabe? Assim, é claro que a gente está falando aqui das histórias que eles estão ouvindo, aprendendo, mas, assim, uma das principais que eu posso elencar foi essa empatia. A empatia com o outro, porque eles perceberam que dentro de uma sala de aula com 25, 28 alunos, nenhuma história ela é igual a outra. E muitas vezes eu tô numa condição de privilégio que o meu colega não tá. Então isso foi muito interessante de observar. Eles também tiveram, porque um dos objetivos do projeto também foi trabalhar a escrita desses alunos. Como eu disse, a gente está na rede pública, a gente tem muitos problemas mesmo da aprendizagem. Então, eu queria colocar esses alunos para ler mais, escrever mais. Então, quando eu peço para ele fazer uma entrevista, quando ele elabora um roteiro, quando ele escreve essa história, ele está exercitando. Então, uma dessas habilidades que eu consegui por meio do projeto foi que eles escrevessem mais, lessem mais, porque eles trabalhavam com muitas pesquisas, e também empatia, né? Como eu disse, saber da história do outro, se comover com o colega. O trabalho em equipe também foi muito desenvolvido, porque assim, muitas vezes eu não sei como escrever isso aqui. Ele pedia do colega, a entrevista, como é que eu faço e tal, me ajuda a elaborar o roteiro. O colega ia lá ajudar. Então, ali a gente teve muita cooperação. Então, a cooperação apareceu ali em muitos momentos. E a escola, né, a gente está trabalhando com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o item 5 do objetivo sustentável fala sobre igualdade de gênero. Então, a gente trabalhou com as ODS, especialmente com a igualdade de gênero. Então, a gente trabalhou 2023 inteiro só sobre os assuntos relacionados às mulheres. Muito interessante. E qual foi o papel da Universidade Federal no desenvolvimento desse projeto? A gente tá, como eu vou frisar sempre, assim, foi um coletivo muito, muito, muito poderoso e que nós trabalhamos em pé de igualdade. Então, muitas pessoas, elas acreditam que a universidade
é a que vai desenvolver pra gente, aspas, tá? Aplicar determinada coisa. Gente, é muito importante entender que o professor da educação básica, ele é tão pesquisador quanto os professores da Universidade Federal, da Universidade Estadual. Então, a professora Marcela, que está coordenando, né, estava coordenando o PIBID na época, coordenando o grupo de História, a gente sempre trabalhou nessa lógica de igualdade entre todas, né? Então, todas mesmo. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém. Ali a gente estava para desenvolver pessoas. Então, se eu sei um pouco mais do que você, eu vou dividir o meu conhecimento com você. Então, a universidade, ela tem esse diálogo aberto com as escolas. Então, por meio do PIBID, né? Então, o papel dela nesse projeto foi a gente trabalhar com o desenvolvimento dos professores em formação. Então, nós estávamos ali com o objetivo de desenvolver esses futuros professores, porque em breve ele pode ser, de repente, o professor do seu filho, o professor do meu filho, o professor de qualquer uma dessas pessoas. Então, o que nós queremos para esses professores? Então, a gente mostrou na prática e também ali por meio dos livros todo esse processo. Então, ensinou esse professor a fazer um plano de aula, como que é desenvolvida uma aula, a ouvir os alunos, porque acredito que hoje, assim, uma das coisas que eu me pego muito pensando é que a maioria das pessoas, elas não escutam as crianças. É como se as crianças não pudessem ter visibilidade, porque todos nós temos uma voz. Todos nós, mas tem que ter esse olhar diferenciado, né? Exato. Porque tem tantas famílias que não têm isso, não tô generalizando, mas tem muitas, a gente vê, percebe, convive próximo de pessoas que hoje isso é muito falho na gente como ser humano. Sim. Né? Essa distância, esse distanciamento, essa frieza, né? Sim. E aí, nossa, você vem resgatando isso. Se todas as escolas colocassem isso em prática, isso seria tão legal. Tão bacana, né? Muito. E é isso. Então, assim, as crianças, elas precisam ser ouvidas. Eles têm muito a nos dizer, a nos ensinar. Então, um dos objetivos era esse, né? O protagonismo dessas crianças. Porque elas mostram que elas sabem do que está acontecendo, mas elas precisam ser ouvidas. Então, o projeto, ele teve esse protagonismo desde o início, desde o momento que ele escolhe a mulher. Não fui eu que escolhi. Não sou eu que digo, olha, que vocês vão fazer sobre as mães. Não, eu deixei livre. Teve uma aluna que escreveu sobre a madrasta. Ela não queria falar sobre a mãe, ela queria falar sobre a madrasta. E tá tudo bem. A outra escolheu a prima, mesmo a mãe dela sendo uma das professoras da escola, por exemplo. E tá tudo bem. Eu acho que precisa ser respeitado também as escolhas dessas crianças. Exatamente. São pessoas em formação. Então, vamos respeitar, vamos ouvi-las. Claro que se tiver alguma coisa errada no meio do caminho, o nosso papel é esse de orientar. Mas vamos ouvi-las também. É verdade, com certeza. É uma forma inteligente de agir, porque aí você vai tirando... Até tem famílias que tem o pai, que tem a mãe, eles estão ali prontos a ouvir, eles estão dando aquele acolhimento, mas o jovem não se sente à vontade. Sim. A referência maior sempre na vida daquele jovem é o professor, é a professora. Né, do qual eles têm tamanha admiração, que estão passando conhecimento para eles, e por conta desse olhar diferenciado, isso faz uma diferença muito grande, né? Ainda mais que esse projeto maravilhoso que vocês estão fazendo. Nossa, estou admirada aqui vendo você falar. Como é que foi o processo aí de edição dos textos para a publicação final? Olha, Adriana, ai meu Deus, esse é mais um desafio, porque assim, eu acho que a maior palavra que define esse projeto inteiro foi desafio do começo ao fim. Bom, eu te falei que a gente não tem recurso, né? A gente não tinha. Eu até procurei alguém que pudesse fazer uma diagramação, pudesse pegar esse projeto. Não encontrei ninguém. Para contratar é muito caro. Eu falei, gente, mas isso vai sair do papel. De um jeito ou de outro a gente vai sair do papel. E aí a gente sempre conta com o apoio dos amigos, né? Então, assim, a minha irmã, a Laís, foi, assim, de suma importância. Porque a Laís é jornalista, né? Tá terminando jornalismo agora e tem muitas habilidades com Canva, com as ferramentas que utilizam aí de edição de texto, de imagem, enfim. Então, ela tem um papel primordial. Mas, até chegar nessa fase, demorou um pouco. Então, assim, os alunos, eles escrevem todos os textos manualmente.
E todas as ilustrações que tem no e-book também foram feitas por todos os alunos. Então, eu tive o cuidado de pedir assim, olha, vamos fazer em folha branca os desenhos. Porque aí a gente consegue tirar foto, consegue remover o fundo, fica só o desenho, a gente consegue trabalhar melhor com essas imagens. O texto eles fizeram manualmente. E aí vem de novo o trabalho dos professores em formação. Eles digitaram todos os textos que estão disponíveis no e-book. Nossa! Fizemos a primeira versão. Então, digitou, a gente imprimiu, manda todos para casa dos alunos. Então, você, Adriana, escreveu sobre sua mãe, tá aqui o texto que você escreveu. Leve para ela. Veja se é essa mesma história que ela escreveu, que ela quer que seja publicada. E aí as mães, tias, avós, enfim, leram as histórias e aí dizia se tinha alguma alteração ou não, fazia-se ali a alteração, a gente voltava de novo pro computador, editava o que precisava editar, voltava esse texto para casa e aí sim a versão final. E lá tinha assim, eu, fulana de tal, né, Adriana e tal, mãe da fulana de tal, autorizo ou não autorizo esse texto compor o e-book X. E aí, quando volta, aí começa realmente todo o processo de editoração. Então, a minha irmã, ela me deu mais ou menos ali um norte de como seria tudo isso. Então, a gente, de novo, volta para os livros de referência, né, das 101 Mulheres que Mudaram o Mundo, ele é todo ilustrado. Eu falei, por que a gente não persegue essa mesma lógica? Então, a gente pegou os textinhos, que são textos curtos, são textos simples, com ilustrações. Então, os alunos fizeram as ilustrações. Então, a gente vai para o Canva, vai colocar todos esses textos ali, vai colocar todas as imagens que os alunos produziram, para poder virar o e-book do jeito que ele virou. A capa também foi personalizada. A gente fez um concurso na escola. Os nossos artistas produziram uma capa. Eu falei, gente, como vocês imaginam que é uma capa do trabalho que a gente fez o ano inteiro? E aí eles produziram, a gente fez uma enquete no Instagram usando as ferramentas digitais, né? E o Instagram que eles tanto gostam, para a gente fazer a votação. Então venceu a capa hoje que ilustra o nosso e-book, que é da Jamile, que era da turma 08 do ano passado. Que maravilha! E aí esse foi todo o processo. E assim, não foi um processo fácil, porque com certeza é muito trabalhoso, gente, muito trabalhoso mesmo. Então foram dias e dias, noites e noites. O nosso objetivo é que não fosse só entre aspas, né? Que não fosse um e-book, mas também um livro físico. Mas como eu disse, a gente não teve recursos para isso. Quem sabe, num futuro breve, quem sabe se a gente ganhar, né, o prêmio, a gente tenha recurso para poder imprimir esses livros. Com certeza, nossa, fico encantada só vendo você falar, e a paixão, o entusiasmo, o interesse, a empolgação, com certeza você passa isso para os seus alunos, né? E eles pegam isso de você também e acabam que se interessando, porque o estímulo grande eles têm. Ai, parabéns, professora. Obrigada. Qual foi a importância aí da troca de conhecimento entre a escola e a universidade? Olha, o conhecimento, assim, ele foi extraordinário. Eu acredito que sem os PIBidianos, esse projeto, ele iria acontecer, porque eu quando me proponho, eu quero realmente, de fato, colocar isso no mundo. Mas sem eles não teria acontecido da forma como foi, não teria sido tão leve, apesar de ter sido pesado em vários momentos, os momentos de emoção, de choro, os momentos que a gente achava assim, e agora o que é que eu faço? Não teria acontecido sem eles. Então eles tornaram tudo isso mais leve. Eu tinha com quem dividir as minhas angústias, porque acredito que um dos maiores desafios de nós que estamos em sala de aula é ter alguém para nos ouvir. Então, assim, é saber o que acontece exatamente naquela sala e poder dizer assim, vamos conversar sobre isso aqui? O que você acha? O que você acha do fulano? Por que ele tá quieto? Por que ele não tá quieto? Ele mudou, ele não mudou? Então, esses PIBidianos, assim, eles foram fundamentais. Até hoje, assim, eu tenho um carinho muito grande por todos eles. Claro que sim, eu gostava mais de um, não tem isso, né? Às vezes a gente tem mais proximidade com um, mais proximidade com o outro,
mas todos são de suma importância. Desde o momento que eles pisaram a primeira vez naquela escola, até o dia da culminância do projeto, eles foram fundamentais para que tudo isso acontecesse. E, de novo, é sempre em pé de igualdade. Nós somos professores ali, e eu sempre mostrava isso para os alunos, né, da educação básica. Eles são professores, estão na universidade por um mero acaso, mas eles já são professores, eles estão aqui com vocês. Então, para eles, né, claro, eu não posso falar por eles, mas a gente já teve algumas conversas em que eles mencionaram isso, né, de ser um desafio, mas de vivenciar a escola faz uma diferença muito grande, porque eu fui do PIBID na época da graduação, e isso fez uma diferença assim, enorme em quem eu sou hoje, na professora que eu sou hoje, porque eu fui formada por outros professores que também tinham paixão em ensinar. Então eu falei para eles, eu espero que vocês tenham assim sentido assim, um gostinho e uma vontade de querer, não vou dizer mudar o mundo, porque a gente não consegue mudar o mundo, mas mudar pelo menos a nossa sala de aula. Porque quando eu digo assim, uma das minhas preocupações, assim, uma das minhas principais bandeiras em um estado em que nós temos 15% de pessoas autodeclaradas indígenas, é falar dos povos indígenas em sala de aula. Então, se eu estou falando sobre mulheres, as mulheres indígenas, onde é que elas estão? Porque os indígenas, eles estão na nossa sala. Os nossos alunos, que muitas vezes não se reconhecem, eles não falam que eles têm vergonha. Então, eu preciso empoderar essas pessoas. E o empoderamento dessas meninas também. De saber que elas podem ser o que elas bem entenderem. E mostrar que todos são importantes. Todos são importantes. Todos nós somos iguais. Exato. Então, assim, as meninas... quando eu levei o livro das 101 cientistas, né? Mulheres da ciência. Professora, mulher que já ganhou 2 prêmios Nobel. Eu falei, 2 prêmios Nobel. E foi a única. Porque não tem outra pessoa que ganha 2 prêmios Nobel. Elas ficaram encantadas. Então, essas crianças, elas precisam de incentivo, elas precisam de exemplos reais de pessoas que elas podem ser, porque às vezes na realidade delas, essa realidade ela não aparece. Os exemplos que elas têm são os mais simples. Então a gente mostra assim, coisas grandiosas para que elas possam sonhar alto. Exatamente. Todas elas. Tem aquele filme, eu não me recordo o nome. São mulheres da NASA. Estrelas Além do Tempo. Exatamente. Elas faziam cálculos que nem homens faziam, que nem elas. E é baseado em fatos reais, não é verdade? Isso não mesmo. É uma história fictícia. Não. Ela realmente existiu, essa história. Ela ali tanto tinha o preconceito ali na flor da pele. Ela não podia usar o banheiro, gente. Que os brancos usavam. Aquilo era... Nossa, eu ficava indignada assistindo nessa parte. E é surreal pensar que isso aconteceu, Sim. né? E ao mesmo tempo vendo o sucesso e a capacidade e o potencial ali. Nossa. E é isso que nós queremos para os Foi nossos rompendo alunos. barreiras, né? Foi Isso. rompendo barreiras. Não se deixar levar pelo preconceito. Porque ali existe uma força, ali existe uma inteligência, ali existe uma capacidade e um potencial. Exato. Nossa, e que veio fazendo diferença e que hoje venha como professoras como você e as outras que estão nesse projeto aí muito bonito, e vem fazendo aí toda essa diferença com os nossos alunos hoje, né? Sim. Formando aí cidadãos, pensadores, pessoas com opiniões próprias. Isso. E que se sintam capazes, né, também. O sol nasceu para todos, né? Exatamente. E fala pra gente aí como é que os alunos reagiram ao verem aí as suas histórias, que eles mesmos ajudaram a contar, né? As suas ilustrações publicadas no e-book. No e-book. Assim, foi a culminância, né? Como eu disse, ela aconteceu, e não foi no plenarinho, tá, gente? Aconteceu no plenário grande, onde acontecem as sessões plenárias da Assembleia. Que legal! Nós tivemos, né, a presença do Soldado Sampaio, né, o presidente da Assembleia. A gente teve várias outras pessoas que estavam ali na Assembleia, que foram abrilhantar a culminância do projeto, e foi muito bacana ver todos os alunos ali, porque todos eles foram convidados, e eu falei para eles, esse é um lugar de vocês, esse lugar aqui é a casa do povo, esse é um lugar que nós devemos ocupar, a gente não está aqui de convidado, eu falava isso para eles, né? Vocês precisam ir para a culminância. Então, quando eles viram o e-book pronto,
que eles acessaram o QR Code, eu vi o brilho nos olhos dele mostrando para os familiares, né? Fui eu que escrevi, olha, do meu trabalho de história, da minha professora importante de história. Já a partir dali. Exato. Que ali era só um pontapé inicial para que ele tome coragem, que para na vida dele ele venha alavancar e brilhar, né? Exato. Nossa, então, assim, para mim foi muito, muito, muito legal. Ali na culminância, assim, talvez o que tenha faltado porque lá tem aquele vidro, né? Que separa o que seria ali a parte dos deputados, enfim, que ficam, e o público. Então, os alunos, para mim, eles deveriam estar do lado de lá, comigo, junto na mesa, né? As mães, de repente, que tiveram suas histórias contadas. Infelizmente, não foi possível, mas foi o meu desejo. Nossa, mas quem sabe, né? Quem sabe. E qual foi o feedback da comunidade escolar sobre a publicação? Olha, não só sobre a publicação, mas de todo o projeto, né? Como eu disse, até hoje eu recebo mensagem das mães, né, que tem o meu número, que a gente acabou se aproximando também bastante. Legal. E elas ainda hoje dão feedback de como que aproximou, né, os filhos, a conversa, eles sabendo coisas que de repente eles ainda não tinham interesse, ou se de repente algum dia iam ter, ninguém sabe. Mas saber sobre a infância, sobre a escolha profissional. Então, tudo isso elas relatam como algo muito positivo. E a gente viu isso também na Feira de Ciências, porque a Feira de Ciências, a gente levou o projeto também para a comunidade escolar como um todo apreciar. E sabendo que uma parte das histórias já estavam ali exposta, né? Os responsáveis foram para ver como que estava o projeto. E assim, todos os feedbacks muito positivos, tudo caminhando para que a culminância realmente acontecesse com muito sucesso. Fala pra gente qual foi o impacto aí que o projeto teve na percepção dos alunos sobre o papel das mulheres na sociedade. Eu acho que a gente mencionou isso bem no comecinho, né, da nossa entrevista, como esses alunos eles começam a questionar onde estão essas mulheres. Então, quando a gente segue muito na sala de aula, tem os currículos, aliás, o conteúdo curricularizado. Então, a gente precisa ver alguns conteúdos e dentro desses conteúdos, eles sempre começavam depois a questionar. Tá, professora, mas cadê as mulheres? Mas por que as mulheres só agem dessa maneira? Ai, professora, isso é muito machismo. Eles usavam muito essa palavra. A gente até trouxe, né, alguns questionamentos para dentro da sala de aula. O que seria o machismo? O que seria o feminismo? Qual era o papel de tudo isso? O que era o patriarcado, que às vezes aparecia no livro didático e tal. E assim, eu vejo como muito positivo tudo o que aconteceu. Né, a gente consegue perceber uma mudança significativa em relação ao próprio comportamento das alunas e dos alunos, o respeito entre eles e também ao papel das mulheres. Porque eu falava, teve uma época, logo no começo do projeto, e eu falava para eles, vocês já perceberam a forma que vocês tratam os homens e a forma como vocês tratam as mulheres? Isso aqui é para todos que estão aqui nessa sala. Por exemplo, não sei como é na escola de vocês, na família de vocês, mas às vezes a mãe tem que falar 5, 10, 15 vezes para você ouvir e obedecer. O pai fala uma vez e você rapidinho vai fazer. Às vezes isso acontece na escola. Nós temos uma grande parte de professoras, mulheres. Para os alunos, muitas vezes, respeitarem, a professora tem que falar mais alto. A professora tem que, usar de outros artifícios. E os professores, homens, muitas vezes, basta entrar na sala, tudo se organiza. E eu vi a cara deles, eles ficaram assim, refletindo, um tempo. Professor, é verdade? Falei, então, o que tá acontecendo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? E aí foi bem interessante as respostas deles, Então a gente vê uma mudança, sim, de comportamento. Então, com certeza, o projeto ele ajudou na conscientização sobre a igualdade de gênero dentro da escola, sim. Né? O tema, né, do prêmio que nós estamos concorrendo, né, sendo finalistas, é igualdade, equidade racial e de gênero. Então, a questão de gênero está bem explícito, né? A gente consegue ver pelo nome do projeto. E a questão racial, ela está implícita também ali, porque a gente está falando dessas mães que compõem o nosso estado como um todo. E quando eu digo mães, eu estou generalizando, né? Porque tem as avós, as madrinhas, as primas, enfim.
mas a gente está falando de mulheres num contexto bem plural. Então, nós temos as mulheres imigrantes, nós temos as mulheres indígenas, nós temos as mulheres negras. Então, assim, que formam todo o nosso Estado. Então, isso está promovendo, principalmente ali observando que nós não temos um padrão de mulher, como muitas vezes aparece nos livros didáticos. Não é a mulher branca que está ali. Eles vão conseguir se reconhecer nessas mulheres. Então, eu vou ver ali uma mulher que parece com a minha mãe, que parece com a minha avó, parece com a minha tia. Realmente se familiarizar, né? Isso. E fala pra gente, Stephanie, você acredita que o projeto ele pode inspirar outras escolas e de que forma? Uma das, vamos dizer assim, um dos quesitos desses prêmios, né, que a gente concorre, é justamente essa capacidade que tem de replicar em outras partes, não só do estado, em outras escolas, mas do país inteiro. Então, eu acredito que esse projeto ele pode sim ser replicado, seja na educação infantil, no ensino médio, em outras escolas do ensino fundamental, anos finais ou anos iniciais, justamente porque esse é um tema que ele precisa ser trabalhado dentro das escolas. Porque, como eu disse, as escolas, elas são uma microsociedade. Então, o que nós estamos ensinando para esses alunos? É só um conteúdo para ele passar numa prova? Ou é um conteúdo que vai servir para a vida inteira deles? Então, eu estou pensando em cidadãos que a gente vai, daqui a pouco, né, ser os nossos juízes, que seriam os nossos policiais, que vão ser os nossos deputados. Então, eu quero que sejam pessoas que acreditem que as mulheres, elas têm tanta capacidade quanto os homens, elas são tão importantes quanto os homens, e trabalhar nesse pé de igualdade mesmo. A gente não está falando das mulheres serem superiores aos homens, de jeito nenhum, mas tratar com igualdade, que hoje a gente ainda não consegue, ainda não conseguiu. Um tópico também que eu reparei assim na nossa conversa, tá formando também cidadãos com empatia, de forma geral, não é? Tanto com a família, quanto com os próprios colegas, professores e todo ali aquele contexto. Isso é de suma importância. Isso foi um dos objetivos, né? Que a gente consegue alcançar, essa empatia com o outro, né? Entender que a história ela é única de cada um. Então, a minha história, se a gente for olhar, a sua história, cada uma ela é única e a gente não tem que estar se comparando. Nós vamos vir de lugares diferentes, mas nós queremos alguns objetivos que podem ser comuns. A questão da atenção, do ouvir, isso faz muita diferença na vida, né? Sim. O ouvir. Ouvir é primordial. Exatamente. E que lições você, como educadora, tirou dessa experiência? Foram muitas e muitas lições, né? Eu acho que essa lição do ouvir, né? Porque professor fala muito, né? A gente está aqui conversando, eu falo muito, e eu tenho plena consciência disso. E os alunos... E é normal, o professor ele tem muito conhecimento, ele tem muito a passar. Sim, mas aí a gente também esbarra naquela questão que nós temos os alunos que falam também, que eles querem ser ouvidos. Então, às vezes, você está lá explicando, às vezes o aluno tem um exemplo para dar e você, deixa eu terminar aqui. A gente é muito dominante. Então, esse projeto, ele me ensina a ouvir mais. Então, ele me ensina muito a prestar mais atenção no outro. Porque quando eu descobri algumas histórias, como eu disse, eles eram alunos meus no 6º ano e continuam no 7º ano. Então, quando eu vejo a história da mãe, da madrinha desse aluno, que também é a história desse aluno de uma certa maneira, eu entendo porque ele tem certos tipos de comportamento. Então, teve um aluno específico, assim, que ele era sempre muito carinhoso, sempre muito querido. E na carta, que é uma das etapas do projeto, ele relata que ele queria muito dar um futuro diferente para a mãe dele. E aí ele fala, a mãe é manicure, e ele fala assim, é porque você já sofreu muito na mão do meu pai. Eu não quero que você chore de novo. Eu não quero que ele te bata novamente. Então isso me pegou de um tanto que toda vez que eu penso nessa história eu choro. Nossa, lá vai a gente se comove, né? A gente se comove. E aí ele sempre foi tudo tão querido. E eu não entendi por que ele me entregou aquela carta, muitas vezes assim,
molhada e tal. Eu falei, o que aconteceu? Ele, não, professora, é o que eu tava escrevendo. Aí me bateu uma emoção. Eu falei, você não é assim. Aí ele, ai, professora, eu tento ser positivo o tempo inteiro. Nossa. Eu tento ser feliz, eu tento ser alegre, porque minha mãe tenta deixar a gente sempre alegre. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu li a carta desse menino, aí eu fiquei, caramba, olha só. E a gente não imagina. Descobre cada história, né? Exato. Então, assim, tem muitas lições aí que a gente tira, mas eu acho que essa foi uma das principais. Ouvir mais, observar mais as nossas crianças. Eu né? achei esse projeto acolhedor, eu achei que ele abraçou um a um. Ele dá um abraço mesmo, acho que cada um desses alunos. Eu me senti abraçada em ouvir. E tô aqui emocionada também com essas histórias, né? Imagina se eu fosse conhecer uma a uma, só em ver você falar, já dá uma emoção na gente. É uma coisa maravilhosa. Fala pra gente qual foi o sentimento de saber que o projeto é um dos finalistas no 9º prêmio, né? Educar com equidade racial e de gênero. Olha, eu acho que assim, foi uma emoção muito grande, porque assim, a gente se inscreve nessas coisas e a gente tem um lema no PIBID que é colocar Roraima no circuito. O que é colocar Roraima no circuito? É a gente falar e mostrar para o país inteiro que nós aqui no norte, no extremo norte do país, a gente produz muita coisa legal, que a nossa educação ela produz projetos tão interessantes quanto do sul e do sudeste. Só que muitas vezes ele não aparece. Então, quando surgiu a oportunidade de escrever no prêmio, eu já gostei desde o edital, né? Porque o nome do prêmio já é, assim, maravilhoso. Educar para a equidade racial e de gênero. Eu falei, gente, olha, como que eu não conhecia esse projeto antes? E aí eu fui ler o edital, e o edital ele traz uma fala da autora Grada Quilomba. Não sei se você conhece. A Grada, ela fala muito sobre a gente mudar também a nossa linguagem, porque a nossa linguagem ela é toda baseada até no masculino. Se tivesse uma sala inteira cheia de mulheres e tivesse um homem, era todos e não a todas, mesmo que seja uma maioria mulheres, né? Então a Grada ela faz isso e eles trazem essa fala já na instrução da premiação. E eles dizem, olha, a gente muda aqui e vai tentar mudar algumas palavras para sempre em neutro, né? Tipo pesquisadores, por exemplo. E as outras a gente vai colocar feminino primeiro e depois o masculino. Aí eu achei, olha que interessante, porque eu sempre trabalho também nessa lógica de cumprimentar todas as mulheres e todos os homens também. Respeitando a ambos, né? Eu existo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Não sou só referida como a parte masculina. Eu estou aqui. Porque sempre éramos vistas e através deles. Exato. Sempre em primeiro lugar, eles. E aí, eu me inscrevi no prêmio. Eu esqueci que eu tinha me inscrevido no prêmio. E aí, um belo dia, eu recebi um e-mail me parabenizando porque eu estava entre as 32 finalistas. Eu falei, oi? Como assim 32 finalistas? E assim, a gente teve uma reunião semana passada, né? E aí eles contam que, na verdade, assim, eles fizeram o primeiro filtro, foram 2.000 projetos escritos. E aí, tirando aqueles que não tinham nada a ver com o que eles estavam querendo, né? Para premiação e tal, ficaram 524 projetos. E desses 524 projetos, eles tinham a missão de colocar 32 finalistas, 4 para cada categoria. Então, eu, representando aí o projeto das mulheres, estamos entre os 4 finalistas dos anos finais do Fundamental. Então, nós temos outros 3 concorrentes. Então, desses 4, 2 vão ser premiados, ou seja, a gente tem 50% de chance. Então, assim, eu fiquei muito emocionada, porque no e-mail eles citam que é a primeira vez que Roraima se inscreve. Então, assim, eu já me sinto, assim, extremamente feliz, extremamente realizada de nós estarmos entre os finalistas. Eu não sei se nós vamos ganhar, mas eu sei que o Norte vai ter uma representação ali com Roraima, com esse projeto, e também o projeto da professora Shirley, que está concorrendo, acho que é a categoria EJA. Então, para dizer que, assim, estou emocionada, estou muito feliz, e levar o nome do nosso estado,
né, para essa premiação, com esse projeto que é tão bonito, tão aconchegante, tão maravilhoso. Tem sido, assim, de uma satisfação enorme, como é falar dele sempre. Nossa, exatamente. É um projeto muito lindo, maravilhoso, que dê tudo certo, né? Que esse trabalho lindo, ele se espalhe por mais escolas, porque eu fiquei aqui maravilhada vendo você contar sobre ele. Então, vamos ficando por aqui, nosso papo maravilhoso aí, descontraído, passou aí muitas alegrias, compartilhamos vidas, famílias, empatias, tudo de bom. E nós vamos ficando por aqui. Nós conversamos com a professora Stephanie Pereira, agradecendo a sua presença aqui, ter nos passado, compartilhado essa história maravilhosa sobre esse projeto, né? Nós conversamos sobre o projeto em que os alunos contam história de mulheres da família e concorre aí ao prêmio. Nossa, que história linda. Obrigada, professora. Entrevistas DPE estará sempre de portas abertas para contarmos mais histórias lindas e projetos lindos como esse. Adriana, eu que agradeço, né? Assim, foi muito prazeroso passar esse tempo aqui com vocês, contando desse projeto, porque assim, a gente acaba falando bastante do projeto entre nós, né? Entre as pessoas da escola, entre as pessoas da universidade. A academia, ela tá muito presente, né? Porque a gente acaba aprendendo bastante coisa. Então, participar de um podcast como esse, falando sobre o projeto, assim, me deu mais empolgação para continuar fazendo atividades como essa. Então, eu agradeço demais o espaço. E parabéns por essa iniciativa tão linda. E vem surtindo efeito e vai fazer muito sucesso. Já está fazendo. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu sou a Adriana Paulino, com mais um Entrevistas DPE. Tchau, tchau. Até a próxima.